Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos estudar a lição 6, com o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nesta lição estudaremos como os muros foram levantados e como Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Quem foi Neemias? Esse homem levantado por Deus para executar esta obra de reconstruir estes muros. O nome Neemias significa o Senhor consola, ou confortado por Deus. Deus levantou Neemias para construir, para confortar o povo que estava em miséria e desprezo. Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e de sua palavra. Um homem preocupado com sua nação, com seu povo. E vale lembrar, irmãos, que Neemias nasceu na Babilônia, no período do cativeiro. Neemias conhecia Jerusalém apenas de ouvir falar. A situação atual de Jerusalém, Neemias ficou sabendo através de seu irmão Hanani, como está escrito no capítulo 1. E foi Neemias que procurou saber como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém. Deus determinou que a sua obra na terra fosse realizada por nós, através de nós, os seus servos. Pelo Espírito Santo que opera em nós. A obra era de Deus. E como Ele é o dono da obra, Ele providenciou tudo para que essa obra fosse realizada, desde o envio de Neemias até os recursos para a construção. E como Deus operou no passado, Ele opera nos dias de hoje. Pois como diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ponto primeiro da lição diz que Deus responde às orações de Neemias. Deus enviou um emissário. Quem foi o emissário? Quem foi o mensageiro que Deus enviou? Hanani, que é irmão de Neemias. Porque Neemias, mesmo sendo um judeu, ele ocupava um cargo de confiança, de destaque na corte do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele era copeiro do rei, que talvez por esse cargo, Neemias não pôde ir com seu irmão em Jerusalém. E ele foi quando Hanani voltou, ele foi quem procurou Hanani para saber. Veja bem o versículo 2, quando ele diz assim: que veio Hanani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas. Veja bem, irmão, ao receber as notícias sobre o estado calamitoso em que se encontrava o povo, as portas e os muros, a reação de Neemias foi tremenda. Ele ficou preocupado. E ele ficou mais preocupado com a situação que estava o povo lá em Jerusalém do que com a sua própria posição diante do rei. Você vê lá no versículo 4 que ele, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Veja bem como foi a reação de Neemias por aquela situação, até com os pecados do povo lá de Jerusalém, e ele estava longe. Ele nem conhecia Jerusalém e nem aquele povo.
mas ele se identificou. Se você vê aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 11, que foi a oração de Neemias, ele se identificou como se ele estivesse lá em Jerusalém, né? E aí, irmão, eu fico pensando assim, e quantos de nós nos preocupamos, né, com a situação desse mundo de hoje? Às vezes a gente só se preocupa conosco mesmo, consigo mesmo, e não choramos, não sentimos, né, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela essa humanidade que está aí perdida, né, como Neemias sentiu. E o ponto 2 diz assim: Neemias, angustiado, jejua e ora. Qual foi a primeira reação de Neemias? Neemias, ele assentei-me, como diz lá no versículo 4, assentei-me e chorei por alguns dias. Neemias simplesmente não fez aquela cara assim, né? Ele lamentou por alguns dias. E a segunda reação? Jejuar e orar. Uma coisa me chama a atenção aqui, como eu já comentei, né? E veja bem, irmão, veja bem aqui. Quem lamenta, quem chora, quem jejuma, quem ora, quem confessa pecado, quem se arrepende, é Neemias. O povo que está longe, que nem conhece, nem a cidade, nem o povo, é quem tem todo esse sentimento. E o povo que está lá em Jerusalém, em grande miséria, em grande desprezo, desprotegido, né? Que estava sofrendo, esse povo não sente nada disso. Não lamenta, não chora, não jejuma, não ora, não olha para cima, que é de lá que vem o nosso socorro, não busca a Deus, não ora, não busca o Senhor. E eu até acrescentei aqui, não leram 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus pecados. Se esqueceram até da palavra de Deus, né? Mas Deus não despreza o seu povo. Deus não despreza, Deus não esquece de nós. Ele enviou Neemias. Deus ouviu a oração de Neemias. Quando Neemias soube como estava, quando Neemias ouviu o relato de Hanani, seu irmão, ele jejuou e orou. E Deus ouviu a oração de Neemias. Aí é o ponto 3. Deus responde à oração de Neemias. Irmãos, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias, nós temos aí um espaço de 3, 4 meses. Porque o mês de Quisleu corresponde ao nosso novembro e dezembro. E o mês de Nissan corresponde a março e abril. Então, Neemias orou por esse intervalo aí. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, Neemias orou e ele só parou de orar e jejuar quando Deus ouviu a oração dele. Ele só parou de orar. E não foi uma tarefa fácil, irmão. Sabe por quê? Porque Neemias era o copeiro do rei. Tudo que o rei ia comer ou beber, Neemias tinha que comer e beber primeiro. Porque se tivesse envenenado aquela comida ou a bebida, o rei era poupado e Neemias era quem morria. Como era que Neemias ia jejuar esse tempo todo, sendo ele o provador de toda a comida e toda a bebida do rei? Não foi uma tarefa fácil. E ele não poderia aparecer na presença do rei com um semblante triste, né? Não foi fácil. Não foi fácil para Neemias fazer essa tarefa, cumprir essa tarefa. E Neemias, irmão, no capítulo 2, no versículo 1, ele aparece na presença do rei de propósito, com um semblante triste.
Ele colocou a sua vida em grave perigo. Ele aparece na presença do rei com um semblante triste. Mas ele estava orando e jejuando. Ele estava sob a direção divina. E como resposta às suas orações, o rei pergunta a ele: por que está triste o teu semblante? Não estás doente? E Neemias faz ali um relato de como estava Jerusalém. E aí o rei pergunta: e o que me pedes? Olha, irmã, veja bem, uma cidade que foi destruída. Se fosse erguida outra vez, era uma ameaça. E como é que ele vai pedir para reconstruir uma cidade que havia sido destruída? É um milagre. Só mesmo Deus para fazer um impossível. E Neemias faz uma oração ali, passa um telegrama. Se fosse nos dias de hoje, ele passava um WhatsApp, né? Ali para Deus, rapidinho. E Deus online ali manda uma resposta urgente e tudo. Neemias ali teve uma confirmação da sua chamada para Jerusalém confirmada. E Deus manda rapidinho ali tudo que ele precisava, tudo que ele pediu ali, o rei deu na sua mão. E nós vamos agora para o ponto 4 do primeiro tópico. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Como resposta à oração de Neemias, Deus tocou no coração do rei para que todo o projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias fosse apoiado integralmente pelo rei. Tudo, a obra, irmão, era de Deus. Neemias foi um instrumento que Deus usou para aquela obra. E tudo que Deus colocou no coração de Neemias para fazer foram 4 meses de oração, de preparação, de planejamento. E tudo que Deus colocou no coração de Neemias foi apoiado integralmente. O rei acedeu a todo o pedido de Neemias. E ainda mais do que Neemias pediu, o rei ainda acrescentou uma guarda, uma escolta para Neemias. Vendo? Quando Deus está no negócio, irmão, Deus abre porta, Deus quebra ferrolho, quebra o arco, corta lança, queima carros no fogo, porque Deus está no negócio. Quando você vai fazer um negócio, uma coisa, que mesmo que o inimigo se levante, Deus põe por terra, é porque Deus está no negócio. Mas se você vai fazer uma coisa e a coisa emperra, não flui, bote uma pedra em cima, porque não é do agrado do Senhor. Não. Neemias sabia que tudo aquilo não era pela sua capacidade, mas, como está escrito no capítulo 2, no versículo 8, era porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Irmãos, Deus trabalha através do seu povo. Deus sabia que lá na Babilônia havia um homem íntegro, um verdadeiro adorador, que guardava a sua palavra, que pertencia à nação eleita, povo escolhido, que sentia tristeza ao saber que os seus irmãos estavam em pecado e que na sua oração clamava não só por ele, mas por toda a nação. Neemias chorou sobre Jerusalém. De igual modo, Jesus também chorou sobre Jerusalém. E nós temos sentido tristeza ao ver esse mundo tal qual como nos dias de Noé. Temos sentido tristeza por nossa família que ainda não conhece o Salvador. Neemias não conhecia aquele povo, nem aquela nação, mas chorava
jejuavam por todos eles. Irmãos, esse mundo está tão perdido. Precisa que nós levantemos clamor, jejum, oração, para que o sol da justiça brilhe para esse povo. Eu moro num condomínio e ali onde eu moro tem muitas lanchonetes, bares, restaurantes. 3 horas da manhã, ninguém dorme. Com aquele povo rindo, cantando, dançando, como se não houvesse a justiça de Deus. E eu fico ali deitada e pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse povo, Jesus. Vamos para o ponto 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Enquanto toda Jerusalém dormia, Neemias faz uma inspeção na cidade. Neemias analisou a situação para que o projeto fosse realizado. Todo mundo dormindo. Fazia 3 dias que Neemias chegou em Jerusalém. Então, uma noite ele sai andando pela cidade, no versículo 15 do capítulo 2. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta, né? Não, versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, você lê até o versículo 20. Está lá, Neemias não chegou chegando, como a gente diz, né? Agora, Neemias, ele caminhou, ele viu ele avaliou toda a situação, como estava os muros da cidade, fendidas, as portas queimadas, não declarou a ninguém qual era o seu objetivo. Vamos aprender com Neemias, irmãos. Vamos aprender com Neemias a guardar o segredo de Deus. Ele disse assim, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Vamos guardar o segredo de Deus conosco. Não vamos fazer como o rei Ezequias, como está registrado lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 a 17. Lá diz assim, que Berodac-Baladã, o rei da Babilônia, soube que o rei Ezequias estava doente. E mandou uns homens visitar o rei Ezequias. E quando esses homens chegaram no palácio do rei Ezequias, ele abriu as câmaras e mostrou todo o segredo, todo o tesouro, tudo de bom que ele tinha, ele mostrou. O ouro, a prata, o unguento, tudo de bom que ele tinha, ele mostrou àqueles homens. E o profeta Isaías perguntou para ele, quem são estes homens? E o rei respondeu, são de uma terra remota da Babilônia. Vieram visitar-me. E o profeta Isaías disse, assim diz o Senhor, que tudo que tu mostrastes não ficará. Ele vai levar para a Babilônia. E até os teus filhos vão ser eunucos na Babilônia. Vamos aprender, irmãos, o segredo que Deus te deu, aquela promessa que o Senhor te fez. Guarda no teu coração o segredo. Faz como Neemias, o que o meu Deus pôs no meu coração. Guarde, não declare. Confirma, faz como Maria. Maria, mãe de Jesus, ela ia só confirmando. Quando as coisas iam acontecendo, ela ia guardando e confirmando no seu coração. Aquelas promessas que o Senhor te fez, aquilo que o Senhor botou no seu coração, vai só confirmando, guardando e confirmando no teu coração as promessas de Deus,
O evangelho a gente deve anunciar. Ide por todo mundo anunciar e fazer discípulos. É a ordem da grande comissão. Mas as promessas que o Senhor te deu, confirma só, guarda. Aqueles tesouros, aquela palavra que o Senhor te deu, guarda no teu coração. Neemias, ponto 2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. 4 meses que Neemias orava, Deus dava todas as coordenadas. Mostrava tudo como deveria ser feito. Enquanto ele orava, Deus ia dando as coordenadas como ele deveria fazer. Tudo desde o começo. Então, na hora certa, no momento certo, Neemias chama os interessados. Vendo, irmãos, como é que Neemias fez? Ele não chegou dizendo a todo mundo quem era ele, o que é que ele veio fazer. Ele olhou, avaliou como era que ele ia fazer, com quem ele ia fazer. Aí ele chamou essas pessoas e contou como foi. Desde o começo, como Deus o enviou, como Deus foi favorável a ele, as palavras do rei, tudo. E o povo ia ouvindo e Deus ia trabalhando no coração também do povo, assim como Deus trabalhou no coração do rei, Deus também ia trabalhando no coração do povo, e assim como quando o rei ouviu a palavra de Neemias e fez o rei perguntar: o que é que você quer que eu faça? Quando o povo ouviu a palavra de Neemias, sabe qual foi a palavra do povo? O povo se levantou e disse assim: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para o bem. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que você for fazer, irmão, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Apresente a Ele. Bote na mão dEle. E Ele vai abrir as portas, se for da vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se não der certo, se não fluir, agradeça a Deus. Mais tarde você vai entender. Não deu certo porque não era da vontade do Senhor. Né? Às vezes a gente não entende na hora, mas mais tarde a gente vai entender. O ponto 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Ponto 1. O plano de Neemias. Sob a liderança inspiradora de Neemias, o povo começou a trabalhar. Os primeiros a chegar foram os sacerdotes. Mesmo a tarefa dos sacerdotes sendo a oração, mas eles estavam dispostos a ajudar. Neemias capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram as portas do gado, o qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá. Veja bem, irmão, quem chegou primeiro foi o sumo sacerdote. A gente sabe que a função do sumo sacerdote era levar o povo à presença de Deus. Mas aqui eles chegaram primeiro com a intenção de ajudar, de meter a mão na massa. Né? E o mais interessante era que Neemias, irmãos, ele não apenas mandou o povo trabalhar. Neemias estava na frente de toda a obra. Neemias estava trabalhando junto com o povo. Neemias, ele colocou cada um diante da porta da sua casa. Neemias, ele soube colocar cada um, envolver cada um na obra. E a obra foi fluindo de formas que em 52 dias a obra estava realizada. Porque, como a frase que tem aqui no capítulo 3,
E no versículo 1 tem assim, essa frase assim, lado a lado. Quer dizer, unidos, todos cooperando, todos trabalhando em equipe. É a união. Deus gosta da união. O Espírito de Deus opera aonde há união. Onde há a união, Deus opera. Deus não opera onde há o espírito da desunião, da contenda, da divisão. Deus não opera nisso. Deus opera onde há união. É o corpo de Cristo unido. A igreja, irmão, não é uma organização. A igreja é um organismo, é um corpo. Viu? A igreja é um corpo onde Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo, e o corpo precisa estar unido. Todos os órgãos unidos para todo o corpo funcionar. E a cabeça é Cristo. Cada grupo, cada um sabia o que fazer, aonde fazer, e eles estavam unidos. E não aceitavam. Aqui no versículo 20, ele diz assim, quando os inimigos quiseram vir ajudar, se meter, eles disseram assim, quiseram cooperar, né? Então, Neemias respondeu, então lhes respondi e disse, o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Por causa de que eles não aceitaram? Como foi dito na aula passada. Porque eles não queriam misturas. Eles queriam estar longe da idolatria. Estar longe de qualquer coisa que fosse contrária à vontade de Deus. Ponto 2. A tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação é um exemplo a ser seguido pela igreja de hoje, na evangelização. Mas é uma tarefa muito difícil. Pois, por que não é uma tarefa fácil para a igreja de hoje? Unir todos num propósito de evangelizar. Por que é difícil? Porque muitos irmãos assim pensam que não tem capacidade, que não tem chamada, que não sabe fazer. Aí fica difícil. Não sei fazer, não tenho capacidade, não tenho chamada. E botam muitos empecilhos. É importante lembrar, irmão, nós devemos lembrar, como formadores de opinião, como professor de escola dominical, a gente deve lembrar para os nossos alunos, para os irmãos, que cada um de nós temos pelo menos um dom. Veja lá na parábola dos talentos. Pelo menos um dom a gente tem. Porque quando Jesus, na parábola lá, a um ele deu 5, a outro ele deu 10, a outra ele deu 1. Cada um tem pelo menos um talento, né? Vamos orar. Se você tem um desejo de fazer algo na obra do Senhor, fazer alguma coisa na casa do Senhor, vai orando e vai fazendo. Vai fazendo. Se você tem vontade de tocar, se você tem vontade de cantar, se você tem vontade de ser professor da escola dominical, vai se preparando, vai trabalhando, vai fazendo. E o Senhor vai confirmando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai capacitando. O Senhor não chama os capacitados, não. O Senhor viu o desejo. Olha, irmão, Neemias não estava em Jerusalém, não. Neemias estava lá na Babilônia. Mas Deus viu o coração de Neemias lá na Babilônia. Ele trouxe Neemias para Jerusalém. Por quê? Porque lá Deus viu o coração de Neemias lá na Babilônia. Um coração com desejo, com amor,
com vontade de fazer alguma coisa por aquele povo, por aquela nação, por aquela cidade. Que o Senhor desperte o seu povo para a sua obra, para fazer alguma coisa pelo seu povo. Nós acabamos de ler Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Se você tem desejo, consagre esse desejo ao Senhor. Apresente ao Senhor esse desejo, essa vontade, esse querer, né? E o Senhor vai esforçar as suas mãos e os seus planos serão bem-sucedidos. Acabamos de ler. Vamos ver o ponto 3, irmão, da lição. A união dos judeus ficou ameaçada. Eu não vou comentar, porque será assunto da lição 8. Eu não vou comentar, porque eu vou entrar na próxima lição. O ponto 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Também eu não vou comentar, porque será assunto da lição 9. Se eu for comentar, eu vou entrar no assunto da próxima lição também. Então, eu vou pular para o ponto 5, que é o muro foi solenemente inaugurado. E você pode notar que eu estou falando dos muros da cidade. O templo já foi edificado, o templo estava lá edificado por Zorobabel. Né? Nós aprendemos isso na outra lição. O que agora Neemias está fazendo é edificando a cidade. Os muros da cidade, as portas da cidade de Jerusalém. O templo já foi edificado. Agora, Neemias vai edificar os muros e as portas, né? O muro foi solenemente inaugurado. Mesmo com todas as impossibilidades, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi concluída. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado por Deus. Foi Deus que realizou tudo. Neemias sabia disso e ele diz que foi a boa mão do Senhor. Neemias reconhece claramente essa verdade e nunca quis glória para ele por ele ter liderado esse projeto. Ele mantinha seus olhos na providência do Senhor de todas as coisas e na execução do seu propósito através do esforço humano. Para esta solenidade foram convocados, veja bem, irmão, foram convocados. Eles não foram convidados, eles foram convocados para a festa da dedicação dos muros. Todos os levitas, está lá no capítulo 12, no versículo 27 de Neemias, veja bem, capítulo 12, versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria e com louvores e com canto, saltérios, alaúde e com harpas. Todos os levitas de todos os lugares de Jerusalém, todos que voltaram do exílio da Babilônia, né? Significando que todos que estavam convocados para exercer seu ministério durante a consagração dos muros das portas. Veja bem, não era pouca gente não, viu, irmãos? Não era pouca gente. O ponto 2. O ato da dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros. Quando lemos esse texto, imaginamos um muro como conhecemos, né? Quando a gente vê assim, reconstrução dos muros, a gente imagina um muro como a gente, nos nossos dias, um muro de tijolo furado, de 8 furos, né? Mas não era não. Versículo 30, 12:30.
E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. E o 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Veja bem, irmão, olha aí, o versículo 31, 30 e o 31. Fez subir sobre o muro. Não era um muro pequeno, nem de um muro com tijolo de 8 furos, não. Era um muro largo, que dava para passar muita gente. Aqui no versículo ele diz que fez subir sobre o muro 2 procissões de pessoas. No versículo 38, ele vai dizer, e o segundo grupo, e o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo sobre o muro. Era gente, muita gente. Era um muro que dava para caminhar muita gente. E lá no versículo 40 diz assim: então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados. Então ambos os grupos pararam diante da casa de Deus, como também Neemias estava no meio deles, o tempo todo, desde o início, até a consagração dos muros das portas. Neemias estava com aquele povo. Neemias passou 12 anos, irmãos. Quando Neemias pediu ao rei Artaxerxes licença para ir para Jerusalém, foi no ano 20º. E quando ele voltou a Jerusalém, e quando ele voltou a Babilônia, foi no ano 32. Foram 12 anos que ele passou ali. E no versículo 43 ele diz assim: e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria. E até as mulheres, olha, irmão, veja bem, e até as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviram até longe. Aí eu escrevi aqui nos meus papéis: chegou até o céu. Deus se agradou, irmão, de ver a sua obra realizada. Foi tirado o opróbrio, quer dizer, foi tirada a desonra, foi tirada a vergonha do povo de Deus. Israel estava lá, o templo tinha sido restaurado, mas a cidade de Jerusalém, os muros estavam destruídos, estavam desprotegidos, os inimigos zombavam do povo de Deus. Era um caso de opróbrio, de vergonha, porque estava uma cidade abandonada. Era presa fácil, porque não tinha muro. Não tinha limite, não tinha separação do povo de Deus e do povo do mundo. Mas aí agora havia um limite. Veja bem que quando os inimigos quiseram falar com Neemias, eles não entraram não, porque agora havia um limite, havia um muro. Mandaram chamar e Neemias disse: estou fazendo uma grande obra. Havia agora um limite, um muro, não podiam entrar. E no ponto 6, o último ponto, é uma lição muito grande, né? Mas aí no ponto 6, que é o último ponto, ele diz: os muros fazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. A salvação como um muro. Quando os muros e as portas ficaram prontas,
e dedicados ao Senhor, Neemias conduziu a nação a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei. Neemias capítulo 8, versículo 13. A gente pode ler se desse tempo, irmão, mas nós aqui nesse sistema é muito pouco tempo. Mas eu vou ler para você esse versículo. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e Esdras o escriba, e tudo isto para atentarem nas palavras da lei. E era uma tarefa muito difícil, irmão, porque eles passaram 70 anos no cativeiro. E lá eles aprenderam o aramaico, e a lei tinha sido escrita no hebraico. Então os doutores da lei, né, Esdras lia, e os doutores da lei andavam no meio dele explicando, traduzindo do hebraico para o aramaico. Era uma tarefa difícil para eles. E eles fizeram a exposição da leitura, e a tradução também do hebraico para o aramaico, fizeram juramentos de guardar os mandamentos da lei, né? E tudo isso, irmão, com muita fé, houve uma renovação espiritual para aquele povo. Agora, irmão, havia uma divisória, havia uma separação. O capítulo 60 de Isaías fala da restauração da glória de Deus em Jerusalém, que tem sentido literal e profético. A salvação é oferecida para quem se protege através desses muros, do lado de dentro. O ponto 3, né, da lição é o muro da salvação, fala da permanente linha divisória dentro do reino de Deus e o reino deste mundo. Que fronteira é essa? É a presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto temos o Espírito Santo, temos luz, e as trevas vão se dissipando. No livro de Gênesis, quando a gente lê o livro de Gênesis, o primeiro capítulo do livro de Gênesis, a primeira coisa da criação de Deus foi o quê? A separação das trevas, né? E da luz e as trevas. Primeira coisa que Deus criou foi a luz. Separação, luz e trevas. O que é que nós aprendemos com isso? Que a luz não tem comunhão com as trevas. Foi a primeira coisa que Deus fez, separou, né? Malaquias 3,6 diz assim: eu, Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino do mundo são inteiramente irreconciliáveis. Segundo Coríntios 6,14 diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14 diz: o Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Glória a Deus, irmãos. Nós agora somos filhos da luz. Filhos da luz. Preparando esse ponto da lição, eu me lembrei demais da mensagem do irmão Pedro Daniel no domingo, quando ele usou o texto de Provérbios 22:18. Não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Essa linha divisória representada pelo muro da salvação, esse limite passa também pelo nosso coração. Tem um ditado popular que diz que toda escolha exige uma renúncia. Para servir a Jesus, nós temos que renunciar a tudo. Ele mesmo nos diz em Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus quer exclusividade. Há uma divisória, irmão, há um limite. Há um limite, né? O Senhor colocou um limite. Nós temos que estar dentro desse limite. Nós não devemos ultrapassar esse limite. Essa linha. Há uma divisória, há uma separação entre o reino das trevas e o reino da luz. Nós pertencemos ao reino da luz. Vamos deixar lá do lado de fora o mundanismo, né? Vamos deixar do lado de lá.
Jesus está voltando e ele quer exclusividade. Servir ao Senhor com exclusividade. Amém. E o Senhor Jesus nos abençoe. Até a próxima.